Olá, pessoal, catequizandos, familiares, espero que todos estejam bem, tenham tido uma excelente semana e vamos iniciar o nosso encontro de hoje falando sobre uma santa de extrema importância na nossa igreja, na nossa fé católica. A gente comemora amanhã, no dia 22 de maio, o dia de Santa Rita de Cássia. Então esse será o nosso tema de hoje. Talvez alguém aí, entre vocês já seja devoto de Santa Rita, e para quem não é, vamos conhecer um pouco mais a respeito desse exemplo de pessoa que Deus nos concedeu aqui para nos ajudar a se aproximar cada vez dele. Então vamos desligar um pouquinho da correria do dia a dia, vamos pegar o nosso terço, estar aí perto das nossas imagens de devoção, no nosso lugar de oração, para realizar o nosso encontro de catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos conhecer um pouco mais a respeito da vida e toda essa devoção em Santa Rita. Pessoal, este é o corpo de Santa Rita de Cássia. Ele está incorrupto, ou seja, ele é um dos poucos, corpos físicos dos santos que viveram aqui conosco, mas após a morte a carne se preserva, a matéria se preserva. E esse corpo de Santa Rita está no mosteiro na Itália. Vejam aqui como que é o mosteiro. Então é nesse mosteiro que está o corpo de Santa Rita, incorrupto, como a gente acabou de falar, e quem visita já sente, esse perfume de rosas em torno desse ambiente, É um lugar de santidade, de vida entregue totalmente ao amor de Deus. Então a gente vai conhecer um pouco a respeito da vida dela, antes dela se tornar freira. O que aconteceu com Santa Rita? Então, Santa Rita, quando ela nasceu, no ano de 1381, na Itália, ela tinha o nome de Margherita Lotti. E desde criança, ela já queria ser freira, queria se dedicar à vida religiosa. Mas o pai dela não deixou. Fez um casamento arranjado para ela, e ela se casou com uma pessoa chamada Paolo Ferdinando. Só que o marido dela era uma pessoa assim muito difícil de conviver, uma pessoa que bebia bastante, que não era fiel, era bem grosseiro com ela. E mesmo assim, Santa Rita teve 2 filhos com esse marido. E ela passou durante 18 anos em oração pela conversão do marido. E ela conseguiu através de muita paciência e de uma oração, que esse marido dela se voltasse mais às práticas cristãs e se tornasse um homem de bem, um homem de Deus. Mas como ele havia tido um passado bem difícil, bem condenável, ele tinha muitos inimigos que o assassinaram. Então, Santa Rita, ainda jovem, uma esposa jovem, ficou viúva. E os 2 filhos dela ficaram assim muito revoltados com essa situação e queriam vingar a morte do pai. Eles queriam matar os assassinos do pai. E juraram essa vingança. Mas Santa Rita
pedia muito que os filhos dela, mesmo nessa situação, não cometessem esse pecado, né, de tirar a vida de alguém. E ela pediu muito a Deus que ela preferia ver os filhos no céu do que a cometer um pecado aqui na terra. Então, o que é ver o filho no céu? Ver o filho, né? Mesmo preferia que eles morressem do que cometessem um pecado. E naquela época assolou a Itália uma peste muito forte e os filhos dela ficaram muito doentes. E Santa Rita dedicou-se mais ainda com paciência à oração de converter os filhos antes da morte. Então ela tanto persistiu que ela conseguiu, antes da morte dos filhos, a conversão deles, que eles perdoassem os assassinos do pai e fossem com o coração leve, né, para o céu, que eles no falecimento deles. Santa Rita então fica viúva e sem os seus 2 filhos, ela tenta entrar no convento agostiniano, né, de Santo Agostinho, lá da Itália, porque ela tinha esse chamado dentro dela desde pequena. Mas as freiras lá do convento não aceitaram que ela entrasse, porque ela já era viúva, o marido tinha sido assassinado e os 2 filhos dela haviam sido mortos pela peste, né? Uma época de muito contágio, né? As pessoas tinham muito preconceito, né? E cuidados com essa doença. Então, numa certa noite, Santa Rita está, né, descansando e escuta 3 vozes, 3 chamados do nome dela, né? Rita, Rita, Rita. Ela abre a porta e ela encontra São Francisco, São Nicolau e São João Batista. E ela encontra esses 3 santos na porta da casa dela. E ela ouve deles um pedido, que é para ela acompanhá-los, né? Então Santa Rita entra em êxtase, né? Segue esses 3 santos pela cidade e acorda dentro do convento, sendo que esse convento estava com as portas fechadas. O que é entrar em êxtase, né? Entrar em toda aquela sintonia, né, com os santos, através dessa permissão, desse amor de Deus, ela consegue entrar no convento. E as freiras, quando vê Santa Rita ali, né, como é que ela ia conseguir ter entrado com os portões fechados, né? Então já ordena que Santa Rita vá ficar lá no convento, permite que ela fique. E ela mora lá, né, por mais 40 anos. E uma das superioras lá do convento quer testar essa devoção de Santa Rita de Cássia e pede que ela ordena, né, porque lá eles não pedem, eles ordenam, que Santa Rita aguasse, né, um pedaço de pau que estava fincado no jardim durante 1 ano. E mais uma vez, com muita paciência, Santa Rita cuida daquele pedaço de pau e nasce de lá um pé de uva, uma videira, que até hoje produz os frutos, né? Olha quantos anos depois, nós estamos falando, gente, de 1400, antes de 1500, antes de Brasil até ter sido descoberto, né? Santa Rita, a gente sempre fazia suas orações ao pé da cruz. Olhando para Jesus crucificado certa vez, pediu a ele que ela sentisse um pouco das dores da crucificação de Nosso Senhor. Olha que coragem. A gente está sempre pedindo alívio, né? Que Deus nos alivie, que Deus nos tire a dor, nos tire o sofrimento. Mas olha a visão de Santa Rita. Ela pede um pouquinho do sofrimento de Nosso Senhor. E então ela recebe na sua testa, ó, como temos aqui na imagem, uma das feridas da coroa de espinhos de Jesus. A ferida era grande, cheirava mal e fez com que Santa Rita ficasse isolada durante 15 anos. Esse machucado na testa de Santa Rita só foi curado durante um certo período em que ela mesma pede a Deus, porque ela queria ir para Roma durante um ano santo. Então ela não poderia ir se ela tivesse com essa ferida na testa. Então ela fica durante esse período sem
essa chaga na testa, realiza o desejo de visitar Roma no Ano Santo, e quando ela retorna para o convento, a ferida também retorna ali na testa dela. E Santa Rita, aos 76 anos, falece no dia 22 de maio, né, na cidade de Cássia, na Itália, quando, de uma forma inesperada, os sinos da cidade começam a tocar sozinhos. E aquela ferida que ela tinha na testa e que cheirava mal, começa a exalar um suave cheiro de rosas, e uma multidão vem para vê-la. Santa Rita, ela foi beatificada em 1627, mas ela foi canonizada, ela se tornou santa apenas em 1900, né? 400 anos depois. E como a gente já falou, o corpo de Santa Rita está incorrupto, né? Ele permanece igual. Ela é também conhecida como a santa das causas impossíveis. Por que será? Por que vocês acham que Santa Rita recebe esse título das causas impossíveis? Olha que vida de exemplo que ela deu para nós. E na nossa atividade de hoje, vocês vão pesquisar algo a respeito de Santa Rita. Vocês podem pesquisar milagre de Santa Rita, uma curiosidade a respeito da vida dela, ou fazer um comentário pessoal, né, em torno dessa devoção, dessa santa, desse exemplo que nosso Senhor permitiu, nos deixou aqui na terra, para a gente acompanhar e se aproximar ainda mais dele, né? Os santos são esses caminhos abençoados para a gente chegar até ao Pai. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, né, no que a gente comentou aqui no nosso encontro de hoje, vocês me mandem a pergunta, mas vocês tirem esse horário para fazer a oração, para aprender um pouco mais a respeito da nossa fé católica. É preciso conhecer, a gente precisa conhecer em que acredita. Né? Então, precisamos estudar, conversar, para alimentar a nossa fé e sermos espelhos de Deus aqui na terra, certo? Então, vamos fazer a nossa oração ao anjo da guarda, que ele nos aproxime cada vez mais desses bons exemplos que nós temos, né? Hoje falamos sobre Santa Rita, por quem, né, todos nós já conhecemos, temos muito carinho, muita devoção, e talvez alguns de vocês tenham até ela como esta santa querida, né, de uma maneira mais devocional ainda, tá bom? Então pesquisem algo a respeito dela e me enviem, que eu também vou gostar muito de aprender junto com vocês. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Tenha um excelente fim de semana. Um beijo. Tchau, tchau.